A seleção brasileira Sub-20 viveu um capítulo vergonhoso e histórico no futebol, uma goleada inacreditável de 6-0 para a Argentina, logo na estreia do Sul-Americano Sub-20. Essa foi a pior derrota da história brasileira na competição, e não há como esconder o responsável por esse vexame: Ramon Menezes, um técnico cuja permanência na seleção é um verdadeiro mistério. A situação ultrapassa os limites da vergonha esportiva. Não é apenas sobre uma derrota humilhante, é sobre uma sequência de fracassos e decisões inexplicáveis que questionam a seriedade da gestão técnica da base brasileira. Vamos aos números de Ramon Menezes desde que assumiu o comando. Eliminação na Copa do Mundo Sub-20, perdendo para Israel nas quartas de final. Fracasso retumbante nas eliminatórias olímpicas, ficando fora de Paris 2024 em um grupo com Paraguai e VN Ciso e ele aí agora. A goleada humilhante contra a Argentina, abrindo o Sul-Americano Sub-20 com o pior desempenho da história. Diante de tudo isso, fica uma pergunta óbvia: quem está sustentando Ramon Menezes no cargo? Quem são os padrinhos que mantêm um técnico que coleciona fracassos e que, ao que parece, não tem nem resultados, nem desempenho e nem descobertas relevantes a seu favor? Além do fracasso tático e técnico, as convocações de Ramon Menezes são, no mínimo, questionáveis. Um exemplo gritante está na ausência de jogadores do Palmeiras e do São Paulo, dois dos clubes que têm os melhores trabalhos de base do país. Como explicar isso? Por outro lado, o Atlético Mineiro, cujas categorias de base são frequentemente criticadas, tem dois titulares na equipe, o goleiro Robert e o atacante Alisson. Será que estamos diante de mais um caso de conflitos internos entre a CBF e grandes clubes? Ou isso é apenas reflexo de uma gestão desorganizada e sem critério? Essas escolhas já foram alvo de críticas públicas, inclusive do comentarista Júlio Gomes Filho, que levantou no programa depois do jogo Band Esportes a seguinte questão: será que não há nenhum jogador desses times que merecia estar na seleção, ou é algum tipo de bronca da CBF contra esses clubes? Para aumentar a perplexidade, no segundo tempo do massacre contra a Argentina, as substituições feitas por Ramon apenas reforçaram o desespero. Entraram jogadores como Gabriel Moscardo Rimes, David Washington Chelsea e Iago Teodoro Flamengo, mas o impacto foi nulo. Não havia um esquema claro, uma organização tática ou mesmo confiança nos jogadores para tentar reverter o cenário desastroso. A passagem de Ramon Menezes pela seleção Sub-20 é apenas um reflexo de sua carreira sem brilho como técnico. Antes de assumir a seleção, ele acumulou trabalhos medíocres em clubes como Vasco, Vitória e CRB, onde nunca conseguiu se firmar. E mesmo com esse histórico limitado, ele foi alçado ao comando de uma das categorias mais importantes do futebol brasileiro. A base brasileira, que sempre foi uma referência mundial na revelação de talentos, está agora à mercê de decisões questionáveis, tanto dentro quanto fora de campo. E o que mais chama a atenção é a blindagem de Ramon Menezes, que segue no cargo mesmo após colecionar fracassos. Se o desempenho técnico já é ruim, o planejamento também não ajuda. Sob o comando de Ramon, a seleção Sub-20 perdeu amistosos importantes e desperdiçou datas FIFA, que poderiam ter sido usadas para testar jogadores e construir uma equipe competitiva. Além disso, a falta de entrosamento e de uma ideia de jogo clara ficou evidente em campo. O que vimos contra a Argentina foi um time perdido, desorganizado e sem qualquer traço de evolução. É inadmissível que, com a riqueza de talentos que o Brasil tem à disposição, um treinador apresente resultados tão abaixo do esperado. Isso levanta uma questão ainda maior: qual é o critério usado pela CBF para manter o Ramon Menezes no cargo? A goleada sofrida contra a Argentina não é apenas um tropeço. Ela marca um dos capítulos mais vergonhosos da história da seleção Sub-20, um reflexo de uma gestão que parece estar à deriva. A CBF, que deveria ser a guardiã do futebol nacional, precisa urgentemente tomar uma posição. Até quando resultados pífios e decisões técnicas questionáveis serão tolerados? O Brasil ainda terá a chance de se redimir nos próximos jogos contra Bolívia, Colômbia e Equador. Mas será que isso basta? Será que a recuperação de uma derrota histórica apaga os inúmeros erros cometidos até aqui? O futebol brasileiro, tão conhecido por sua excelência, não pode aceitar passivamente um cenário como esse. É hora de questionar:
de exigir mudanças e de cobrar resultados. O Ramon Menezes ainda é o técnico ideal para comandar a base brasileira? Porque ele permanece no cargo mesmo com tantos fracassos? No Inteligência FC, seguimos de olho nos bastidores, trazendo análises profundas e questionando as decisões que afetam o nosso futebol. Inscreva-se no canal e participe da discussão. Você acha que o Ramon Menezes deve continuar no comando? Deixe sua opinião nos comentários e venha debater com a gente. O futuro do futebol brasileiro depende de mudanças reais, e a hora de agir é agora. Vamos juntos mudar essa história.